A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, marcou um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, deixando um rastro de destruição e morte por toda a Europa. Este é o primeiro de uma série de 3 vídeos, onde exploraremos as causas, os principais eventos e as consequências desse conflito que mudou para sempre o curso da história mundial. Entre o término da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e o início da Primeira Guerra Mundial, um período conhecido como Bela Época emergiu. Esse período foi marcado por avanços econômicos, tecnológicos e culturais significativos, especialmente na Europa, Estados Unidos e Japão. Durante essa época de inovação, surgiram inventos como o automóvel, a bicicleta, o avião e a lâmpada elétrica de Thomas Edison. As grandes cidades europeias testemunharam uma efervescência cultural, com uma multiplicidade de espaços culturais, como óperas, teatros, livrarias e cafés, tornando-se partes comuns do cenário urbano. Além disso, esse período foi notável por uma relativa paz entre as nações europeias, algo incomum ao longo de séculos. Paralelamente à Bela Época, surgiu o fenômeno conhecido como paz armada. Os impérios europeus, enquanto desfrutavam do progresso econômico, aumentaram seus exércitos e investiram pesadamente em novos armamentos. Uma política de alianças também se desenvolveu, dividindo as principais nações europeias e asiáticas em 2 coalizões militares. O nacionalismo estava em ascensão nesse período, acompanhado pelo militarismo e por uma espécie de darwinismo social. As nações competiam umas com as outras, acreditando que apenas as mais fortes sobreviveriam à seleção da história. Esse clima de competição intensificou as rivalidades entre as potências europeias e contribuiu para o cenário que desencadearia a Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIX, o mundo estava imerso em tensões decorrentes do extraordinário crescimento industrial que possibilitou a corrida armamentista. Essa corrida se caracterizou pela produção de armamentos em uma escala sem precedentes, impulsionada por rivalidades entre as potências imperialistas, disputas por mercados e o desejo de expandir áreas de influência. A partilha da África na Conferência de Berlim em 1885 intensificou ainda mais as rivalidades entre as nações imperialistas, alimentando a corrida armamentista. O Império Alemão, buscando afirmar sua posição como potência naval, concentrou esforços nessa direção, o que gerou desconfiança por parte da Inglaterra, França e Rússia. O surgimento da ferrovia transformou a logística militar, permitindo um deslocamento mais rápido e eficiente de tropas e suprimentos. Isso se tornou crucial com o aumento das mobilizações militares, mesmo em tempos de paz. Países como Alemanha, Áustria, Hungria e França aumentaram significativamente o número de soldados mobilizados, ultrapassando a marca dos milhões. Havia disparidades significativas entre os efetivos militares das potências envolvidas. Enquanto o Reino Unido tinha um contingente relativamente pequeno de soldados, o Império Russo possuía o maior número, embora seu exército fosse considerado menos equipado e tecnologicamente atrasado em comparação com outros europeus. No campo naval, ocorreram avanços significativos. Em 1906, o Reino Unido lançou o revolucionário navio de guerra Dreadnought, equipado com uma impressionante artilharia e tecnologia avançada. Essas inovações redefiniram os padrões da guerra naval e destacaram a importância da corrida armamentista na escalada das tensões pré-Primeira Guerra Mundial. As rivalidades nacionais desempenharam um papel significativo no cenário pré-Primeira Guerra Mundial, especialmente entre França, Rússia, Reino Unido e Alemanha. Essas tensões foram exacerbadas por disputas por colônias e interesses econômicos durante a Conferência de Berlim em 1884 e 1885, marcando um período de crescente antagonismo entre as potências europeias.
O ressentimento francês em relação à Alemanha cresceu após a Guerra Franco-Prussiana, na qual a França foi derrotada e forçada a ceder as regiões de Alsácia e Lorena para os alemães, ricas em recursos como minério de ferro. A rivalidade entre Rússia e Alemanha foi alimentada pela ambição alemã de construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá, cruzando territórios nos quais os russos buscavam expandir sua influência, especialmente em áreas ricas em petróleo. O antagonismo inglês em relação à Alemanha foi impulsionado pela crescente concorrência industrial alemã, à medida que produtos germânicos começaram a competir nos mercados tradicionalmente dominados pela Inglaterra. Essas rivalidades nacionalistas contribuíram para a inevitabilidade do conflito, à medida que intensificavam os choques de interesses econômicos e políticos entre as potências industrializadas. O contexto da Guerra Franco-Prussiana e da Conferência de Berlim é fundamental para compreender a dinâmica das tensões que culminaram na Primeira Guerra Mundial, destacando a importância do aprofundamento dos estudos sobre esses eventos históricos. O período do imperialismo foi marcado por uma intensa competição entre as potências europeias pela expansão de seus impérios coloniais. Nesse contexto, a Alemanha se viu frustrada pelas decisões desfavoráveis da Conferência de Berlim, que resultaram em territórios coloniais menores em comparação com a França e a Inglaterra. Esse sentimento de injustiça impulsionou a Alemanha a buscar sua própria expansão colonial. Na África, a Alemanha tentou rivalizar com a França, especialmente no Marrocos, mas enfrentou dificuldades em deslocar as possessões francesas. Além disso, adquiriu arquipélagos no Oceano Pacífico, como as Carolinas e Palau, da Espanha, e obteve concessões comerciais na China em 1902, como parte de seus esforços para estabelecer uma presença global. Enquanto isso, o Império Turco-Otomano enfrentava perdas territoriais significativas. A invasão italiana de províncias otomanas no norte da África em 1911 foi apenas um exemplo desse declínio. Na Europa, as guerras dos Balcãs viram países como Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro conquistarem territórios otomanos, contribuindo para a fragmentação do império. Portanto, o período imperialista foi marcado por intensos conflitos e rivalidades entre as potências europeias, com a Alemanha buscando expandir seu império colonial diante das adversidades impostas pela Conferência de Berlim, enquanto o Império Turco-Otomano enfrentava uma contínua perda de territórios, exacerbando as tensões geopolíticas que culminariam na Primeira Guerra Mundial. A teia complexa de alianças na Europa representava uma ameaça latente à paz na região. Em 1908, a Áustria-Hungria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, provocando descontentamento entre os sérvios e russos, cujos interesses foram contrariados por essa ação. Em um esforço para demonstrar boa vontade em relação aos novos súditos, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa visitaram a região em 28 de junho de 1914. No entanto, durante essa visita em Sarajevo, capital da Bósnia, o casal foi assassinado por um estudante sérvio-bósnio. Esse duplo assassinato serviu de pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial. De um lado, as potências centrais: Alemanha, Áustria-Hungria, Império Turco-Otomano e Bulgária. Do outro, a Entente: França, Inglaterra, Rússia, Itália, entre outros. O mundo mergulhou em uma das guerras mais devastadoras da história, um conflito que perdurou até 11 de novembro de 1918, com repercussões que moldariam o curso do século XX. Tem início a guerra, os momentos mais marcantes de um dos maiores conflitos bélicos do planeta e o surgimento de um personagem que deixaria uma marca profunda na história da humanidade: Adolf Hitler. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber a parte 2. Ajude nosso canal deixando seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo!